Graças a Deus, irmãos, estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo capítulo 21, 22, 23 e 24 de Jó. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar conosco. Capítulo 21. Respondeu, porém, Jó e disse: Ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem, mas ainda que assim me fosse, por que me não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som de tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitaria que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como palha diante do vento, e como pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Os seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso, porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência, e a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado, os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Mas como me consolais em vão, pois nas vossas respostas só há falsidade. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Por que penhorastes os teus irmãos sem causa, e aos nus despojastes das vestes? Não destes água a beber ao cansado, e ao faminto restiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e homem tido em respeito habitava nela.
As viúvas despediste vazia, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercados de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, a abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas são, e dizes, que sabe Deus disso? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. E diziam a Deus, retira-te de nós, e que foi o que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens as suas casas, pelo que longe de mim conselho dos ímpios. Os justos o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo, na verdade os ímpios foram destruídos, e o fogo o consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a ele e ele te ouvirá, e pagarás os seus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então, tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me disseste. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra mim, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá com o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão do meu rosto. Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias e os que o conhecem? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho dos necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua hora, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vidimam o vinho do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio.
Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestes e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem um azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhes não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, e de noite é como um ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum a oculta do rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como a sombra da morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra, não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfalecem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá herança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril que não dá luz, e a viúva não fazem bem. Até aos poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso, seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros, e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Então, terminamos hoje a nossa leitura. Amanhã estaremos lendo capítulo 25, 26, 27 e 28. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.